Bom dia, meu povo. Fala, bom dia. E aí, tudo tranquilo com vocês? Tudo sob controle? Bom mesmo? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, minha secretária, Ananda Júlia. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho mesmo, eu com a máscara? Como é que tá o áudio aí para vocês? Tá de boa? Bacana, massa. Eu esqueci de apagar o quadro, esse negócio aqui. Galerinha, hoje... Obrigado, Ananda. Hoje nós vamos finalizar o estudo da Era Napoleônica. Com isso, terminando a matéria da nossa prova da semana que vem. Eu sei que eu já avisei vocês qual o conteúdo da prova, mas para reforçar: independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa e Era Napoleônica. São 3 temas para a prova, tá? Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa e Era Napoleônica. A prova vai ser toda objetiva, semana que vem, né? P2, serão 5 questões de múltipla escolha para a gente finalizar esse ano letivo de 2020, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos finalizar logo esse conteúdo para a gente ficar tranquilo para a prova da semana que vem. O Ananda Júlia, nós paramos aqui, não foi? Na coroação de Napoleão, no ponto de análise sobre isso. Beleza. Só para reforçar, nós vimos que no ano de 1804, Napoleão Bonaparte ele vai se autocoroar imperador da França. Ele vai chamar o Papa para a sua cerimônia. O Papa está aqui sentadinho, ó. Aqui sentadinho, o Papa Pio VII. Mas Napoleão vai colocar uma coroa sobre a cabeça da sua esposa, agora imperatriz Josefina, e depois colocar outra coroa sobre a sua própria cabeça, certo? Esse gesto, ele tinha uma simbologia muito forte, como nós discutimos aqui, ó. A autocoroação de Napoleão Bonaparte como imperador e a sua simbologia. Qual era essa simbologia? Napoleão quis dizer o seguinte, que o meu Estado é maior que a igreja. Exatamente, Jordano. O meu Estado está acima da igreja. Além dele ser laico, ele está acima da igreja. E outra, Napoleão também representava com esse gesto o ideal da meritocracia, que é um ideal burguês, tá? Ele quis insinuar o seguinte: se eu cheguei ao posto de imperador da França, eu consegui isso através dos meus próprios méritos. Não foi porque alguém me colocou aqui. Lembrando que o Napoleão ele tinha feito um plebiscito antes, uma consulta popular, para saber se a população francesa aprovava isso. E mais de 80% votou sim. Bom, com a sua autocoroação como imperador, ele inicia a segunda fase do seu governo, que, claro, será chamada de império. Vai durar uma década inteira, vai de 1804 até 1814. Aqui, Bonaparte vai dar prosseguimento a um projeto de expansão territorial. Ele tinha um objetivo bem claro. Ele queria se transformar no Senhor Supremo da Europa. Ele queria comandar todo o continente europeu. Mas espera aí. Napoleão ele tinha nas suas mãos o maior exército da Europa. O exército francês era o maior exército da Europa. Napoleão era um gênio da estratégia militar. Então, em tese, estava fácil, não estava? Se ele tinha o maior exército e ele era um gênio da estratégia militar, estava fácil ele conseguir, não estava? Só tinha um problema. Qual era o problema que Napoleão tinha que enfrentar para conseguir esse seu projeto? Qual era a grande pedra no seu sapato, a sua grande rival inimiga? Não. Um país. Opa, Davi falou aqui, o Igor também, beleza. A Inglaterra. Os slides estão aparecendo aí para você? Então, né?
Galerinha, eu disse mais de uma vez, inclusive, que a França, nessa época, começo do século XIX, tinha o maior exército da Europa, mas não tinha a maior marinha de guerra. Quem é que tinha? Esse país aí, que o Igor e o Davi acabaram de mencionar no chat, a Inglaterra. Tanto é que a Inglaterra, gente, era chamada na época de a Rainha dos Mares. Ela tinha a maior marinha de guerra do planeta Terra. E se Napoleão queria dominar a Europa, claro que ele tinha que vencer os ingleses. Aí entra um problema geográfico, né? A Inglaterra fica em uma ilha, né, gente? Chamada Grã-Bretanha. Napoleão não podia simplesmente invadir via terrestre aquele país. Bonaparte pegou, então, a sua marinha de guerra, a marinha de guerra francesa, e tentou enfrentar a marinha de guerra inglesa. Deu certo? O que vocês acham? Napoleão vai ganhar ou vai perder? Ele vai perder, né? Não deu certo, não. Ele vai ser derrotado pela marinha de guerra inglesa em uma batalha chamada Batalha de Trafalgar. Vou só citar o nome aqui, principalmente para o Cadu, que gosta de estudar esse assunto. Batalha de Trafalgar. Nessa batalha, o Napoleão, foi uma batalha naval, tá? Uma batalha marítima. Napoleão perdeu praticamente toda a sua marinha de guerra. Mas e aí? Ele vai desistir? Ele vai desistir de derrotar os ingleses? Não, né? Napoleão não era homem de desistir. Percebendo que ele não era páreo para a marinha de guerra inglesa, Napoleão, então, vai traçar uma outra estratégia. No ano de 1806, ele vai decretar o famoso bloqueio continental. Esse é o ponto mais importante para a sua prova da semana que vem. Dessa matéria aqui, tá? Esse é o ponto mais importante para a prova. O que o bloqueio continental determinava? A gente já estudou isso aqui nas aulas de História do Brasil, vocês devem se lembrar. Napoleão vai baixar um decreto proibindo todos os países europeus de comercializarem com a Inglaterra. Vou até mostrar isso aqui no mapa para vocês. Isso aqui seria o bloqueio continental. Essa linha rosa aqui, ó. Nenhum país europeu poderia comercializar com a Inglaterra. Pergunto, qual era o objetivo de Napoleão com isso? Ele queria enfraquecer a economia britânica, né? Ele queria falir a Inglaterra. A Inglaterra não podia nem comprar e nem vender mais de nenhum país. Agora eu quero a opinião de vocês, sem medo de errar, é só opinião. Foi uma boa estratégia essa do bloqueio continental? O que vocês acham? Sim, foi uma boa estratégia. Mas não foi perfeita. Por quê? Gente, os países europeus dependiam financeiramente demais da Inglaterra. E por causa dessa dependência financeira, muitos serão levados a desobedecer ao bloqueio continental. É o caso, por exemplo, do país que nos colonizou. Estou falando de qual? Portugal. Portugal dependia financeiramente demais da Inglaterra. Devia até a alma para os ingleses. E quem governava Portugal naquela época era um príncipe regente chamado Dom João. Vocês lembram do Dom João? O Dom João ele vai ficar entre a cruz e a espada. Por quê? Napoleão tinha dado um aviso. Qualquer país que desobedecer ao bloqueio continental, que desobedecer ao meu decreto, vai ter o seu território invadido pelas minhas tropas. Desobedeceu, eu invado. Simples assim. Mas se Portugal parasse de comercializar com a Inglaterra, a economia portuguesa quebrava. Então, Portugal vai ficar naquela situação assim, ó. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se Dom João obedecesse o bloqueio continental, parasse de comercializar com a Inglaterra, a economia portuguesa quebrava.
Se Dom João desobedecesse ao bloqueio continental, Napoleão invadia o seu país. Que situação mais complicada, hein, gente? Eu repito, ele ficou entre a cruz e a espada. E quem é que ajudou o príncipe regente de Portugal a se decidir? Os ingleses, através de um cara chamado Lord Strangford, um homem de cabelos ruivos, cabelos de fogo, que ele mandou um recado da coroa britânica para o príncipe Dom João. Ele falou assim: ô Dom João, deixa eu falar uma coisa. Se o seu país, Portugal, obedecer ao bloqueio continental de Napoleão, vocês, portugueses, serão considerados inimigos dos ingleses. Aí, o que vai acontecer? Por livre e espontânea pressão, Dom João desobedece o bloqueio continental, desobedece o decreto de Napoleão e continua comercializando com a Inglaterra. Quando Bonaparte ficou sabendo disso, ele ficou nervoso? O que vocês acham? A Nanda já terminou a história aí, né? A minha secretária já contou o resto da história todinha para vocês. Sim, Emily, a história seria totalmente diferente se ele não tivesse quebrado o bloqueio. Gente, quando Bonaparte ficou sabendo disso, ele ficou muito nervoso. E aí ele organizou tropas sob o comando de um general chamado Junot e ordenou a invasão de Portugal, como ele tinha prometido. Mas tem um problema. Entre a França e Portugal tem um país no meio. Alguém lembra que país que é esse? Muito bem, Davi. Muito bem, Igor. A Espanha. E aí, como é que as tropas francesas iam passar pelo território espanhol? Napoleão assinou um acordo, um tratado com o rei espanhol chamado Fernando VII. Eu vou escrever o nome desse tratado para vocês aqui no chat. E eu quero ver quem é que vai pronunciar certo para mim. Olha que nome bonito. É Tratado de Fontainebleau, é assim que fala isso aí? Alguém teria a ousadia de ligar o microfone e me falar como é que pronuncia esse nome em francês? Davi meio que escreveu, né? Como é que pronuncia? Fontainebleau. Não dá para vocês verem o meu biquinho, né? Fontainebleau. O que o Tratado de Fontainebleau determinava? Eu repito, ele foi assinado entre a França e a Espanha, tá? Os espanhóis dariam livre passagem para as tropas francesas alcançarem Portugal. Faltou estender um tapete vermelho e oferecer um café para os soldados. Mas, em troca, a Espanha exigia um pedaço do território português. Cara, que vizinho mais sacana, hein? É como se um ladrão quisesse entrar na sua casa e aí o seu vizinho abrisse um buraco no muro e falasse: passa por aqui que é mais fácil, só me dá uma televisão em troca. Vocês entenderam? O que foi o Tratado de Fontainebleau? Ele foi assinado entre a França e a Espanha. Os espanhóis deram livre passagem para as tropas francesas alcançar o território português. Mas, em troca, queriam um pedaço de Portugal. E aí o exército de Napoleão marchou em direção ao reino português. Vou fazer uma pergunta mais fácil agora para vocês. Gente, o exército de Portugal tinha alguma chance contra o exército francês? O que vocês acham? Tinha alguma chance de vencer o exército francês? Eu vou te dar só um dado, só um número, para vocês terem uma noção. Vamos comparar só as populações dos países. A população da França naquela época, da França, era de aproximadamente 25 milhões de habitantes. A França era o país mais populoso da Europa. Por isso que tinha o maior exército. E a população de Portugal, professor, não chegava a 2 milhões. A da França, 25 milhões. Portugal não chegava a 2. Aí você compara o tamanho dos dois exércitos, hein? Portugal não tinha chance nenhuma
que Dom João vai fazer? Vai chamar os Vingadores? Não, né? Ele não vai bancar um monte de herói. Ele vai pegar toda a sua corte e vai transferir para um local seguro. Que local que vai ser esse? O Brasil, a sua maior e mais rica colônia. Eles chegam aqui em janeiro de 1808. E Napoleão, claro, domina Portugal. Agora, a história não acabou, não. Depois de dominar Portugal, Napoleão rasga o Tratado de Fontainebleau, invade e domina a Espanha também. Toma, traíra, né? A Espanha também será dominada por Napoleão Bonaparte. Napoleão vai dominar, então, toda a Península Ibérica e vai colocar um irmão seu no poder, chamado José Bonaparte, para governar aquela região. Beleza? Agora, na Espanha, a conversa vai ser diferente. A Espanha é um país muito maior que Portugal, com a população também muito maior. E, na Espanha, Napoleão vai enfrentar uma forte reação nacionalista. Os espanhóis não vão aceitar a presença francesa no seu território. Os espanhóis, eu estou falando, gente, não só os soldados, a população civil também, vai reagir de uma maneira muito violenta à ocupação do seu país por parte dos franceses. Napoleão vai gastar muito dinheiro, muitos soldados para enfrentar essa reação nacionalista espanhola. Beleza? Antes de prosseguir, deixa eu fazer uma pausa aqui, que eu já falei muito. Até aqui, tá de boa? Dá um joinha se você está conseguindo acompanhar. Tá tranquilo? Tá beleza? Ótimo. Bacana. Massa. Então, vou prosseguir. Só que as coisas vão piorar para Napoleão. Mas vão piorar, assim, com gosto. Piorar bastante. Porque um outro país também resolve desobedecer ao bloqueio continental. Que país? A Rússia, do czar Alexandre I, do imperador Alexandre I. A Rússia desobedece ao bloqueio continental já no final do ano de 1811, pelo mesmo motivo que Portugal tinha feito. Mesmo motivo. A Rússia dependia do seu comércio com a Inglaterra. Gente, a Inglaterra era a maior potência do mundo. Foi o primeiro país a se industrializar. Os outros países dependiam do comércio com a Inglaterra. E aí a Rússia resolve desobedecer ao bloqueio continental. A Rússia volta a ter relações comerciais com os ingleses. Me lembra aí, por favor, só para ver se vocês estão acordados. O que Napoleão tinha prometido fazer com qualquer país que desobedecesse o seu decreto? Exatamente. Invadir. Ele tinha prometido. Então, o que ele vai fazer? Ele vai organizar uma tropa gigantesca, um exército de 600 mil homens, e vai partir para a Rússia no ano de 1812. A famosa campanha contra a Rússia. Gente, aqui Napoleão vai começar a conhecer o seu fim. Exatamente. Uai, professor, por que ele vai começar a conhecer o seu fim? O exército russo era tão forte assim? O exército russo era tão poderoso? Não. Não era uma questão de o exército russo ser poderoso. Mas é porque os russos aplicaram uma estratégia de batalha. Está aqui na observação, ó. A estratégia de terra arrasada. Essa estratégia, ela foi criada por um general russo chamado Kutuzov. Escrevi para vocês no chat aí, nome bonito, né? Kutuzov. Coloca no seu filho, quando vocês forem pais ou mães, Kutuzov. Imagina o apelido dele na escola, vai ser Kutuzin, né? O apelido dele. O general russo Kutuzov criou então a estratégia de terra arrasada. Em que consistia ela? À medida que as tropas francesas iam invadindo o território russo, as tropas russas e também a população civil ia recuando. Lembrando que o território russo é muito grande, é o maior do mundo, inclusive. Os franceses iam avançando e os russos iam recuando. Só que nesse recuo, eles destruíam tudo que pudesse suprir as tropas de Napoleão.
Eles colocavam fogo nas casas, queimavam as plantações, chegavam até a envenenar poços d'água. Então, à medida que Napoleão ia avançando sobre o território russo, avançando, que ele ia encontrando uma terra arrasada. Ele não encontrava abrigo, ele não encontrava comida, ele não encontrava água potável suficiente para abastecer sua tropa. Gente, eram 600 mil soldados. Isso é a população de uma cidade. Ele precisava de muita comida, muita água para, manter os seus soldados. E aí o Napoleão foi invadindo a Rússia e encontrando terra arrasada, terra arrasada, terra arrasada. Seus soldados começaram a morrer de fome, de sede e também, muito bem, de frio. Bonaparte achou que a campanha contra a Rússia seria rápida, tanto é que ele invadiu a Rússia no verão. Mas o tempo passou e ele ainda estava dentro da Rússia. E aí chegou o inverno. E o inverno russo, gente, é rigoroso? Vou colocar uma imagem aqui para vocês terem uma noção disso. Olha essa pintura representando Napoleão na Rússia. Em algumas regiões da Rússia, chega a fazer, vou colocar aqui para vocês, menos 40 graus Celsius. Uma vez um aluno escreveu assim na prova que Napoleão na Rússia enfrentou um frio de menos 40 graus negativos abaixo de zero. Você quis reforçar que era frio pra caramba, né? Mas eu entendi. E aí, milhares de soldados franceses vão morrer, repito, de fome, de sede e de frio. Quando finalmente o exército francês encontrou o exército russo e eles se enfrentaram, as tropas de Napoleão já estavam bem debilitadas. Napoleão foi derrotado e teve que partir em retirada. Só para vocês terem uma noção do tanto que Napoleão se enfraqueceu nessa campanha contra a Rússia, ele entrou nesse país com mais de 600 mil homens. Ele voltou com menos de 100 mil. Ele voltou com menos de 100 mil soldados. Ele perdeu mais de 80% das suas tropas ali. E aí vai ser o começo da decadência do Império Napoleônico. Percebendo que a França estava fraca, a Inglaterra vai comandar a formação de uma nova coligação. Inglaterra, Áustria, Prússia, que é a atual Alemanha, e a Rússia se unem, se juntam e conseguem derrotar Napoleão Bonaparte na chamada Batalha das Nações, no ano de 1813. Napoleão, após ser derrotado, ele vai ser muito bem tratado. Ele ganhou a admiração até dos seus inimigos. E ao invés de ser morto, ser fuzilado, ser enforcado, não. Ele foi condenado a um exílio. O exílio em uma pequena ilha do mar Mediterrâneo, chamada Ilha de Elba. Ele foi condenado ao exílio na Ilha de Elba no ano de 1814. Ele ganhou uma pensão de 2 milhões de francos anuais. Dava para ele viver muito bem. E ele poderia governar aquela pequena ilha, lá no mar Mediterrâneo. Só que tinha uma regra. Ele não podia sair daquela ilha. Entendeu? Ele tinha que ficar na ilha de Elba, ele ia governar aquela pequena ilha, ganhou uma pensão bem gorda, mas ele não podia sair da ilha. Essa foi a pena de Napoleão. Gente, vamos pensar, para qualquer um de nós, seria uma aposentadoria interessante isso. Vocês concordam comigo? Dá a opinião de vocês aí. Para mim seria perfeito. Cara, se me desse uma aposentadoria de 2 milhões, me desse uma ilha no mar Mediterrâneo, ninguém nunca mais ia me ver. Pode ter certeza. Pois é. E a ilha não era deserta não, tá, gente? Tem uma pequena população lá. Napoleão não ia ficar sozinho lá, não. Ele podia fazer umas festinhas lá para ele. Gente, para qualquer um de nós seria a aposentadoria perfeita. Mas para Napoleão não era. Sabe o que ele vai fazer? Parece história de cinema isso aqui, viu? Ele vai formar uma pequena tropa de 1.200 homens, treinar essa tropa da ilha, 1.200 homens apenas, hein? Vai fugir da ilha de Elba,
vai desembarcar na França e vai tomar o poder de volta. Eu vou repetir, hein? Napoleão foi condenado a um exílio, uma pequena ilha do mar Mediterrâneo, a ilha de Elba. Ele governava a ilha, mas não podia sair de lá. Só que ele não vai se contentar com isso. Ele vai formar uma pequena tropa de 1.200 homens, vai treinar essa tropa, vai fugir da ilha de Elba, vai desembarcar na França e vai tomar o poder de volta para si. Essa será a terceira e última fase do seu governo, o chamado governo dos 100 dias, já no ano de 1815. Por favor, não faça aquela pergunta idiota. Professor, por que governo dos 100 dias? Porque durou 100 dias, né? Pouco mais de 3 meses. Eu costumo dizer que esse foi o último suspiro de Napoleão Bonaparte. Ele volta a ocupar o trono francês, repito, por apenas 100 dias, pouco mais de 3 meses. Mas, vamos ver se vocês estão atentos. O exército da França estava forte ou fraco nesse momento? Já tinha se enfraquecido muito, né, gente? Estava fraco desde a campanha contra a Rússia. Aí Napoleão vai ser derrotado de novo, agora de maneira definitiva, na chamada Batalha de Waterloo. Para quem não sabe, Waterloo fica na Bélgica. Napoleão foi derrotado por aquela mesma coligação. Teve que juntar a Inglaterra, a Áustria, a Prússia, a Rússia, para derrotar Napoleão Bonaparte em definitivo na Batalha de Waterloo. Professor, e aí? Agora vão matar ele, né? Não. Eu repito, Napoleão tinha um respeito e a admiração até dos seus adversários, até dos seus inimigos. Napoleão será preso novamente e será condenado a um novo exílio, dessa vez em uma ilha chamada Ilha de Santa Helena. Sabe onde é que fica isso? No meio do Oceano Atlântico. Era uma ilha que pertencia à Inglaterra naquela época. Fica entre a África e o Brasil, no meio do Oceano Atlântico. E aí, nessa ilha, Napoleão não era o soberano, não era o governador da ilha. Ele era, digamos assim, um prisioneiro ilustre. Ele não usava algemas, não ficava numa cela, ele tinha uma casa na ilha, muito confortável, inclusive, mas ele não podia sair da ilha. Napoleão será exilado em Santa Helena, em 1815, e ele vai viver lá até o seu último dia. Ele morre em 1821, 6 anos depois. Chegava ao fim a era napoleônica, mas as consequências do que Bonaparte tinha feito estavam só começando. Povo, vamos para o ponto de análise? Isso, Ananda, era no meio do nada, não dá para ele fugir, né? Eu vou responder sua pergunta agora, Amanda. Existe um mistério em torno da morte de Napoleão Bonaparte. Está aqui a data, ele morre em 1821. Tá certo? Napoleão tinha pouco mais de 50 anos de idade quando ele morreu. Cadu, o que você falou está certo. A principal hipótese, que é mais aceita até hoje, inclusive, é que Napoleão teria morrido em virtude das complicações de uma úlcera muito grave que ele tinha no estômago. Eu não sei se você sabe, mas a úlcera ela pode até evoluir para um câncer de estômago. Mas existe uma suspeita, nunca comprovada totalmente, que ele pode ter sido envenenado na ilha, que pode ter colocado um veneno chamado arsênico na sua comida. Só que eles colocaram esse veneno em pequenas doses, pequenas quantidades, o que foi deixando Napoleão doente ao longo do tempo, até ele vir a óbito. Ele faleceu com 52 anos de idade, ou seja, faleceu jovem. Sim, verdade. Nas pinturas, Napoleão aparecia muito com a mão na barriga. Não era charme dele, Cadu, era dor mesmo. Ele sentia... Sim, ele sentia muita dor no estômago. Então, assim, não existe um consenso entre historiadores. Oficialmente, como o Cadu falou, ele morreu de úlcera. Mas pode ser que ele tenha sido envenenado aos poucos com arsênio. O fato é que ele morreu na ilha de Santa Helena no ano de 1821. Beleza? Agora, gente, para nós finalizarmos esse assunto. Quais serão as maiores consequências da era napoleônica?
eu quero consequências na Europa e aqui na América. Vamos na Europa primeiro. Napoleão, à medida que ele expandiu o seu território, e ele expandiu bastante, ele chegou a dominar Portugal, Espanha, quase toda a Itália, parte da Prússia. Napoleão, à medida que ele expandiu o território francês, ele ajudou a espalhar algumas ideias. Que ideias que ele ajudou a espalhar? Alguém sabe me dizer? Vou repetir a pergunta. À medida que Napoleão expandiu o território, ele ajudou a espalhar algumas ideias. Que ideias que Napoleão ajudou a espalhar? Obrigado, Ananda, muito bem. As ideias iluministas, as ideias da Revolução Francesa. Isso foi a maior consequência da era napoleônica na Europa. Bonaparte, repito pela terceira vez, à medida que expandiu o seu território, expandiu o seu império, ele ajudou a espalhar as ideias iluministas, as ideias da Revolução Francesa, o que vai contribuir para o fim do antigo regime no resto da Europa. Olha o tanto que isso foi importante. E para terminar a aula, vamos ver quem acerta essa. E aqui na América? Qual foi a maior consequência da era napoleônica para o continente americano? Oi? Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Tem a ver com isso, Cadu. E isso vai desencadear o quê? Essa vinda da família real. Isso vai desencadear, vai provocar o quê? Começa com I. Isso, exatamente, Davi. Os movimentos por independência. Gente, vamos pensar. Quando Napoleão invadiu Portugal, a corte portuguesa veio para cá. E a gente estudou isso nas aulas de História do Brasil. A vinda da corte portuguesa para cá foi o primeiro passo para a independência do Brasil, com a abertura dos portos. Só que Napoleão invadiu também a Espanha. E ao invadir a Espanha, claro que ele enfraqueceu o reino espanhol. O que as colônias espanholas vão aproveitar para fazer? Também vão proclamar as suas independências. Então, a maior consequência da era napoleônica aqui para o continente americano, eu repito, foi ter desencadeado as lutas pelas independências, não só no Brasil, na América Portuguesa, mas também na América Espanhola. Isso mesmo, Jordana, foi uma reação em cadeia. É por isso que a gente fala que a era napoleônica foi tão importante. Não foi importante para a França, teve reflexo na Europa inteira e até aqui na América. Beleza? Povão, dá um joinha, quem conseguiu entender a explicação, por favor. Tá tranquilo? Alguma dúvida? Tá de boa? Massa, então. Galera, só para reforçar, semana que vem nós não teremos aula, vocês terão uma avaliação, a P2 do quarto bimestre, nossa última prova, fala amém. E essa P2, ela é toda objetiva. Serão 5 questões de múltipla escolha. Repetindo o conteúdo para quem ainda não anotou. Tem questões de independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa e era napoleônica. São os 3 assuntos da minha prova. Ok? Galera, obrigado pela presença, obrigado pela participação. Essa foi a nossa última aula do ano. Um ano bem atípico. Infelizmente, estivemos muito distantes, né? Essa relação pelo computador, uma relação muito fria, muito distante, mas, infelizmente, foi por motivos de força maior, motivos que fogem do nosso controle, né? Mas eu quero aqui repetir, agradeço a presença, agradeço a participação de vocês, o envolvimento com a aula, e vamos torcer para que essa vacina chegue logo, para que essa pandemia seja controlada, e no ano que vem a gente já possa voltar ao nosso convívio presencial, tá certo? Tá certo, Ananda, vou assinar sua carteira, viu? Ano que vem eu assino para você ser minha assistente do 3º ano. Muito obrigado, Cecília, obrigado mesmo, de coração, pelo elogio. Povão, fiquem com Deus, boa prova semana que vem, tá?
Um excelente final de semana também para vocês. Se cuidem. Beijo, abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Valeu demais, galera. Tchau. Com Deus, viu? Até o ano que vem. Tchau, tchau.